Mais um programa a ser transmitido pela TV da Federação Espírita do Estado de Goiás, pelo Sistema de Comunicação Digital, nesses tempos em que atravessamos um momento muito importante a caminho desse processo inaugural de transição planetária anunciado pela boca da espiritualidade maior para acontecer no ambiente da Terra. O ator brasileiro, cantor e compositor Rolando Boldrin produziu um vídeo reproduzindo uma mensagem ditada por um espírito amigo que circulou e já ganhou mais de 500 mil de visualizações pela internet. Eu gostaria de iniciar nesta noite me dirigindo aos internautas, aos companheiros no ideal espírita, os saudando em nome do Cristo vivo e lembrando que nesses 15 dias nós vivemos um momento extraordinário pelo qual passa o planeta. Em 15 dias todas as nações do mundo se ajoelharam perante o invisível. Nenhum dinheiro do mundo pôde aplacar o medo que hoje habita os corações dos seres. A capital mundial do dinheiro finalmente descobre que não é possível comer e respirar o ouro. A cidade-luz, mergulhada nas trevas, a cidade eterna parece condenada a encontrar seu fim. Enquanto isso, o planeta Terra, organismo vivo, aproveita a ausência do homem e se cura. As ruas estão desertas. Rios estão ficando cristalinos. O ar está mais puro em todo o mundo e as estrelas estão mais visíveis. Porque nós diminuímos a poluição. Faremos um parênteses. Porque nós deixamos de lançar na natureza elementos que contaminam o ambiente, tudo em 15 dias. Voltando ao texto, enquanto a solidariedade se destaca em alguns, outros exacerbam seu egoísmo, deixando evidente que serão os futuros moradores da terra regenerada. Quem serão? E que ironia, esse vírus abençoado parece não atacar animais. O seu alvo é a raça humana. Abençoado sim, pois nos foi ensinado que a dor é grande professora. Infelizmente, nós chegamos quase sempre pelo caminho da dor e não do amor. É um mecanismo evolutivo. Jesus, no Jardim das Oliveiras, nos deixou esta última lição, porque ali a dor foi sagrada. Ele se abre a céu aberto, se desloca a céu aberto e pede ao Pai que afaste o cálice. Entretanto, ele será levado como o cordeiro manso ao matadouro. Ele que não tinha culpa nem pecado, mas nos deixa a lição de que quase sempre Deus não nos dá o que nós queremos, mas o que é melhor para nós e para a humanidade. Bezerra de Menezes, numa linda mensagem, nos chama a atenção de que nós compreenderemos um pouco mais adiante este acontecimento nesses tempos de transição planetária. E quantas lições podem ser aprendidas com a nossa atual situação? Voltando ao texto, sabemos que para o espírito na matéria é difícil ver as coisas com os olhos da alma. Mas creiam, o que acontece neste momento é uma oportunidade única que outros orbes não tiveram. A guerra nuclear era o karma da raça humana, a autodestruição, o seu destino. Pietro Baldi nos lembra que a última guerra, a terceira guerra, seria de fato a última, a guerra de nêutrons, a guerra de hidrogênio, não sobraria ninguém vivo, ninguém sobreviveria à guerra atômica. Essa tese é factível. Nós estávamos num processo de ameaças recíprocas entre nações
e a iminência de um desequilíbrio qualquer detonar um processo mundial de nova guerra. Mas esse planeta tão amado por Jesus recebeu a chance maravilhosa de ter um chamado diferente. Em vez de se autodestruírem para aprenderem a fraternidade, se afastarão para aprenderem na dor da solidão a importância do coletivo. E entendemos que são necessárias, dizemos nós, concessões mútuas, só à custa das quais se consegue estabelecer qualquer tipo de relacionamento entre pessoas, entre famílias, entre estados, entre nações. Um vírus invisível pode destruir uma coletividade de homens com uma ferocidade incrível que os telejornais nos mostram todas as noites. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em não havendo este momento de conscientização, nós poderíamos até lembrar agora que seria muita dor e muita perda de vidas humanas. Jesus, numa eloquente passagem de João, já nos recordava que estas são as predições do juízo final. Um juízo final que deve ser interpretado de um modo muito diferente, com todo respeito àqueles que pensam diferente, de modo diverso. Porque não haveria possibilidade de ninguém sobreviver e nem de suportar a grande dor deste dia do juízo, diz o Cristo, como profeta. As mulheres que estivessem grávidas deveriam dar à luz mais cedo. E esse sofrimento seria tão intenso para todos os que estivessem na iminência da agonia, que se não fosse a misericórdia divina, nada poderia sobreviver nem suportar. E no dia deste juízo, Jesus desceria dos céus com um séquito de anjos, tocando trombetas, anunciando o advento deste julgamento em que os cabritos seriam mandados para um lado e as ovelhas para o outro lado. E nós ficamos pensando, porque por volta do ano 96, João Evangelista foi exilado por ordem do imperador Domicionério e tomou a direção da ilha de Patmos, uma das ilhas gregas em pleno Mediterrâneo, no mar Egeu. E é exatamente na intimidade rochosa que ele sai da boca da furna no entardecer e contempla o horizonte distante, de onde emerge um cavaleiro como saído das águas no espelho do mar, e galopando as águas, se aproxima, cujo ginete que conduz o cavalo traz um aspecto de brancura, poderíamos dizer uma bandeira branca. Ele era exatamente o cavaleiro que simbolizava a aparência das coisas que parecem claras e que fazem lembrar um dos pronunciamentos mais severos de Jesus na passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 23, quando ele diz: ai de vós, hipócritas e fariseus, que sois por fora branco, que tem aparência de sepulcros caiados, mas por dentro estão cheios de ossos e podridão. O cavaleiro branco que traria o engano com seus discursos arrebatados, com a sua capacidade de orador, com a sua competência para conduzir multidões. E nós começamos então a entender a predição de Jesus através do livro da Revelação com João na ilha de Patmos. Porque é simbólica a colocação do juízo final. Nós teríamos guerras, rumores de guerras, sofrimentos, e onde víssemos os abutres se reunirem volitando no céu, embaixo estaria o local da fatalidade. Mas ainda não era o fim. Esse dia, nem ele, Jesus, sabia, nem os anjos dos céus, somente o Pai. E então nós ficamos pensando na correlação com a profecia de João Evangelista,
que está exatamente na sintonia das promessas do juízo final com Jesus. Porque ele vai nos anunciar que um segundo cavaleiro, espolcando um selo, aparece igualmente no horizonte da sua vidência. E ele se agiganta aproximando da entrada daquela rocha, pela abertura onde o evangelista se acomodava no seu exílio alongado. Este cavaleiro trazia na mão a expressão de algo que fazia lembrar a cor amarela. E, de fato, ele cavalgava um cavalo amarelo, que representava o cavaleiro da peste, o cavalo da peste. A humanidade receberia, na abertura desse selo, acontecimentos funestos de guerra, rumores de guerra que se concretizam e que desaparecem, porque o mundo não acabou na Primeira Guerra Mundial. Não acabou na Segunda Guerra Mundial. Embora os astros do céu perderam a sua cor, a lua se tornou da cor de sangue, exatamente pelos conteúdos explodidos nas duas bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki em 1945. E ainda não era o fim. Nós então passamos a entender que o juízo final nos vem através de pílulas, de momentos de abertura de selos, e que tudo passa. Tudo passa. Chico Xavier, levando uma grande dor moral, dificuldade material e de saúde, ele pediu a Emmanuel que levasse a sua súplica à Nossa Senhora, para que ela pudesse lhe dar um conselho, mandar uma mensagem, como ele suportar aquela situação. E nós poderíamos parafrasear Chico, que a Mãe de Jesus, intercessora, possa nos trazer uma resposta para este momento da pandemia do coronavírus, em que diariamente morrem pessoas no mundo às centenas, e que o Brasil já passa a contar com quase 4.000 pessoas que morreram em decorrência deste vírus. Ficamos aguardando o nosso momento, as nossas famílias, nos recolhemos, buscamos a intimidade do lar, como se fôssemos o visionário da ilha de Patmos, na caverna do nosso mundo, da nossa residência, naturalmente com muito mais conforto. Mas somos presos em regime domiciliar. E não sabemos o momento em que o juízo final poderá nos frequentar com o acontecimento de uma internação hospitalar. Que Deus nos livre, por enquanto que Ele nos livre. Mas o cavaleiro amarelo da peste veio trazer à humanidade a doença. Nós atravessamos pandemias outras, a gripe espanhola mais remota que ceifou tantas vidas. Antes dela, e quase concomitante a ela, a varíola. Atravessamos as gripes, o HN1, os outros vírus mudados. Nós atravessamos a pandemia da AIDS há quase 70 anos atrás, quando ela iniciou, e ainda ceifando vidas aos milhares e os índices aumentando com um vírus, que hoje se controla, mas não elimina, que permite mais tempo de vida, mas continua-se doente. E nós então pedimos a Nossa Senhora e a Jesus que possa passar este momento para que o juízo no capítulo do Cavaleiro Amarelo possa ter um cessar, um momento em que isso passe. E então, voltando a Chico e a nós que pedimos a Jesus e a Mãe de Jesus que nos dê um conselho para este momento, Emmanuel nos lembra que numa certa noite em Uberaba ele trouxe o recado de Nossa Senhora. Aliás, o próprio Chico nos lembra que Emmanuel veio e disse: meu filho, anota o recado de Nossa Senhora. E Chico pega o lápis, as folhas para a psicografia e põe para escrever, e então ele diz: Nossa Senhora pediu que você escrevesse. Isso também passa. Isso também passa, prezados irmãos, no ideal espírita.
E João Evangelista na intimidade da ilha de Patmos, olhando igualmente a perspectiva do horizonte, o mar, esbatendo a claridade do sol do entardecer do poente. Ele vê surgir um cavaleiro, um ginete que vem no aspecto vermelho escarlate, o cavalo vermelho da guerra. O ginete traz na mão um símbolo que o evangelista, através da mediunidade extraordinária de premonição, de profecia, consegue ler com a linguagem do Espírito o símbolo que lhe aparece como sendo o despejar da desgraça da guerra. A humanidade atravessaria as guerras. Esta terceira guerra que provavelmente terá uma pausa, depois de um vírus invisível que pode matar mais que os generais no fronte, porque ele perpassa todas as civilizações de todas as humanidades, de todas as nações que supunham poder controlar o grande general do planeta que é Jesus, o governador, o grande regente do sistema gravitacional, o Deus do universo, que com um vírus pode nos deter. Assim como os generais de Hitler na Segunda Guerra foram detidos ao avançar com as tropas na região da União Soviética, quando o general da natureza chamado Geada não permitiu que eles vencessem o frio. E então as centúrias, os comandos começaram a ceder diante da natureza. O cavaleiro vermelho da guerra foi cessado. Por um momento, ou por quase todos os momentos, o Brasil não experimentou nenhuma guerra depois de 45. Mas as nações beligerantes da América, as intervenções em países do Oriente Médio, as guerras entre nações pela hegemonia, briga do petróleo, ou por algum modo de conter os avanços que poderiam desdobrar para a humanidade, foram nada mais do que o cavaleiro vermelho visto por João Evangelista. E que neste dia nós estamos rememorando na lição de Jesus sobre o juízo final, porque ainda não é o juízo final. João nos trará um quarto cavaleiro, pelo menos, um cavaleiro que galopa num cavalo preto, igualmente surgindo no signo do Oriente no horizonte. Ele traz a simbologia e o aspecto da negritude, que é lida pelo evangelista como algo que demonstra que nós teríamos grandes crises no setor econômico e que surgiria a fome, decorrente da doença do cavalo amarelo, do cavaleiro amarelo, da guerra do cavaleiro vermelho, viria a devassidão, a destruição, a fome do ser humano, esta fome que nós atravessamos momentaneamente em nosso país e que todos os países também adentram neste período em que nos vemos confinados por uma imposição de sobrevivência em nossas casas. Os desempregados da pátria e de todas as pátrias, aqueles que nada tinham e que não tinham uma reserva a quem recorrer. Então, na manhã de hoje, o companheiro Delmiro Batista, que é presidente do nosso Núcleo Espírita Casa de Jesus, nos lembrava que tomou a direção 14 quilômetros afastado da cidade de Anápolis, onde ficamos a instituição mais de 20 anos, juntamente com o companheiro Eurípides Lima. Eu moro em Goiânia, mas Anápolis é a minha casa máter. E eu dizia a ele, você vai à instituição atender pelo menos 150 pessoas, que é o que se faz aos sábados pela manhã. Eu pretendo ir, vou levando máscaras. Ele disse, eu não vou usar máscaras, porque eu já tenho muitas máscaras minhas mesmo, numa vida em que luto para vencer as minhas máscaras. Naturalmente ele fez um gracejo, e eu gostaria de dizer, é necessário que usemos as máscaras
além das nossas para nos prevenir, limpando as mãos com o álcool, seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Mas nos lembra Bezerra de Menezes que não nos confinemos a ponto de esquecermos a necessidade de visitarmos as planícies da fraternidade, seja de que modo for, com a segurança que seja necessária. Porque lá estão aqueles a quem deveremos visitar na dor. Se não podemos ir, mandamos uma ajuda. Esta semana, quem não pôde, como nós outros, enviar mais de uma colaboração para instituições filantrópicas, para companheiros de ideal, para manter uma tarefa evangélica de ajuda ao semelhante, para lembrarmos da dicção de Jesus, aquele que fez a vontade do Pai, foi o samaritano que socorreu a criatura à margem do caminho. Aquele que me visitou quando eu estava preso, de algum modo eu poderei mandar a minha visita à distância, uma ajuda. Aquele que me visitou quando tive fome, quando eu estava nu. Nós precisamos de tomar uma atitude nestes dias, nestes 15 dias que se avolumam para 20 dias e que prometem mais meses, não se sabe até quando. Fazemos algo nesta era digital, em que poderemos nos informar, nos preparar mais na intimidade do lar com os estudos, o tempo que a providência nos deu para as grandes reflexões das realidades do infinito. Porque todos nós precisamos, no momento da jornada, cair do cavalo, como do cavalo caiu o apóstolo Paulo na entrada de Damasco, com a intensidade da luz, mais clara que a luz do meio-dia, que cindindo a claridade trouxe na catadupa a figura melancólica e majestosa de Jesus, que se aproxima do apóstolo, do futuro apóstolo, ele ainda Saulo. Indaga ele: Saulo, por que me persegues? Todos nós deveremos um dia tomar a direção de Paulo, quando, após chegar em Damasco cego e curado por Ananias, a quem ele ia prender, recebeu a recomendação de tomar a direção do deserto. O deserto para as grandes reflexões, para pensarmos, cogitarmos, o deserto das nossas casas, da sacada, das nossas residências. Podemos olhar a escomilha da noite como Saulo, que agora era Paulo, no deserto, no oásis de Dan, em Palmira. Só ele e a imensidão do areal em pó, em cima o firmamento, como diria Castro Alves, poeira que dormia no chão do firmamento. E é nesse solilóquio com Deus que nós buscaremos, na direção das estrelas, no espetáculo do luar, no silêncio das nossas noites de recolhimento, a intimidade de uma caverna confortável, que é a nossa residência. E o momento que a vida não nos permitia, como agora, para refletirmos que caminho estamos seguindo. O que poderemos fazer de bem para a humanidade e para nós próprios. Prezados companheiros, ainda não é agora o dia do juízo. Nos últimos 90 anos, o mundo teria acabado, o mundo teria sido destruído num juízo final em pelo menos 12, 14, 15 vezes. E não acabou o mundo, porque ele não vai acabar. A não ser que os armazéns do Pentágono fossem destruídos pelos armamentos atômicos nos combates de guerra, em cuja guerra provavelmente não sobraria vivente no planeta. Porque só o que há de equipamentos atômicos no Pentágono e na antiga União Soviética, na Rússia, hoje, seria suficiente para esmigalhar o planeta, como nos lembra Divaldo Franco, destruí-lo, tornando em pedaços de 100 ou de 1000 fragmentos semelhantes a meteoros. Deus tem presciência, o planeta é jovem, o juízo final se dá em aberturas e fechamento de selos, para que a jornada continue, mesmo que os mares subam, os oceanos,
tomem parte do planeta se continuarmos destruindo a natureza. Ainda não será o juízo, porque ficarão os sobreviventes dos vírus, os sobreviventes dos mares, os sobreviventes dos cataclismos. Afinal de contas, o acontecimento escatológico previsto por Jesus não tem essa atingência de uma destruição global para satisfazer uma ponte teológica interpretativa daqueles que, por assim dizer, suplicam um juízo para acabar o mundo sem finalidade, quando somos apenas um dos 8, agora só 8 globos, que orbitam em torno do nosso Sol, cujo Sol é uma estrela de quinta grandeza, que por sua pequenez necessita de exercer uma elipse de 24 a 25 mil anos em torno de uma estrela maior, a estrela Alcíone, que está no sistema do Touro, dentro do complexo das Pleiades. É de lá que nessa transição de era, nós estamos recebendo espíritos que vão melhorar a nossa própria estrutura anatômica e modificar a nossa própria estrutura de DNA em processos reencarnatórios de mutação lenta. Precisamos, portanto, da superfície do planeta e de um tempo novo em que possamos trajetar, voltando à mensagem deste espírito amigo. Nós sentiremos a falta do contato humano, a importância de um abraço nestes tempos. Nestes dias, nesses 15 dias que se avolumarão para meses, mas não será o fim. Os nossos contatos virtuais não serão suficientes para aquecer os nossos corações. Dor, lágrima e sofrimento ainda serão sentidos nos próximos dias que virão, meses. Mas feliz daquele que entende esse momento sublime. No mundo espiritual, seres elevadíssimos acompanham o momento com atenção e um amor infinito. Não estamos órfãos. E finalmente chegada a hora, a terra amada não será mais a mesma. Estamos deixando de ser um mundo de provas e expiações e entrando num mundo de regeneração. E os espíritos, faço um novo parênteses, nos lembram que depois de 2052, nós estaremos completamente ingressados com o sistema solar dentro do sistema de Alcíone, segundo os observatórios astronômicos da Terra, as constatações dos cálculos dos astrofísicos. Ainda temos, portanto, apenas um dealbar dessa transição, mas já adentrados, que nos encontramos desde os anos 80, segundo os mesmos observatórios científicos do planeta. E que força tem a oração? A nossa oração. Jesus, à distância de um arremesso de pedra a céu aberto, em Getsemani, implora ao Pai em prece, 1, 2, 3 vezes, lembramos. Volta, os companheiros dormem desanimados. Orai e vigiai. E lembramos que somente à custa de oração conseguimos manter a higiene dentro do lar, a higiene espiritual, nestes dias em que somos obrigados a conviver tão proximamente com os nossos familiares, em que exerceremos a tolerância, a compreensão, a paciência, que são os contrapesos que se põem quando formos magoados nas contusões dos encontros humanos. É o perdão psicológico que se dá diante dos acontecimentos, principalmente no mundo, um grande mundo resumido ao pequeno mundo que é o nosso lar, aqueles que o têm. Os que não têm o lar convencional, têm sim o lar, em que ele pode conviver com amigos, com parentes, com pessoas. Tudo em 15 dias, em 20 dias, o que não será possível quando esta vibração for perene, destes dias, em que lembrou-nos novamente com o apóstolo Paulo, quando ele se encontra dentro de um navio de Adramítio da Mísia, onde ele zarpa do porto em Cesareia, para adiante o centurião trocar a embarcação por uma navegação alexandrina que se dirigia à Itália. Adiante, essa embarcação que levava 276 pessoas e um grande carregamento de trigo, se vê batida pelo chicote das ondas
diante de um acontecimento da natureza. O furor de uma tempestade decorrente de um furacão que cai de súbito. E naquele momento, depois de algumas admoestações em que ele lembra que deveremos viver no mundo, qual marinheiro cauteloso, que não sabe exatamente a hora que a tempestade vai chegar, mas tem certeza que ela virá. E ele então dizia: irmãos, eu tenho esperança que amanhã possamos tocar terra firme e todos sermos salvos, mas não esqueçamos das advertências do Salvador. Poderíamos ter ficado no último porto a seguro. Veja como o perigo, o sofrimento, a iminência da morte nos une. Estamos todos aqui neste barco, plutocratas da Fenícia, autoridades, homens, mulheres, crianças, soldados, na iminência de morrermos. E então a frase: como é infinito o amor do Cristo. O que nós poderíamos evitar diante de uma situação como esta que vivemos, diante de uma pandemia, irmos como o navegante cauteloso que não vai avançar além do limite que as organizações de saúde nos sugerem, que teremos os cuidados para sobrevivermos, porque a tempestade, o furacão vai passar. E no dia seguinte, a embarcação em que estava Paulo e os tripulantes ganham as proximidades da ilha de Creta, numa bela passagem que se encontra nos textos de Atos dos Apóstolos. E Paulo nos ensinou naquele momento de que é exatamente quando nós estamos sofrendo na iminência da pandemia do cavaleiro amarelo, da peste, a iminência da guerra que nos insulta, a iminência da fome, da necessidade financeira, que nós deveremos nos abraçar e nos confraternizar, vencer as paredes da nossa caverna de Pátimos, para sermos solidários, a fim de não sermos solitários, como nos adverte Joana de Ângeles. Como um pai que não abandona um filho, Deus, esse ser extraordinário, diz o texto voltando, que um simples raio do seu olhar magnânimo seria capaz de ofuscar o próprio sol. Esse ser gigantesco olha para a terra com piedade e amor, porque Deus é misericordioso e quer que a sua obra prossiga. Quando Jesus chegou aqui há 2000 anos atrás, o nosso planeta era um planeta primitivo. Quando ele pronunciou a palavra amor, os mártires ébrios de esperança desceram ao circo máximo, de frente ao Palatino, onde Nera assistia o espetáculo do martirológio. Depois, adiante, já virando para o ano 70, o testemunho dos cristãos presos por Nero, que gritavam do centro da arena romana: Ave Cristo, os que vão viver para sempre o saúdam, porque os espíritas com Jesus mataram a morte. Não existe morte, nós somos imortais. O momento é de esperança, embora tenhamos motivo para ter medo. O momento é de mudança, que nós possamos nos modificar para depois da jornada sermos amanhã melhores do que somos hoje, como hoje já somos melhores do que ontem. Conhece-se o verdadeiro cristão pelos esforços que empreende no sentido de domar as suas más inclinações. Mudança para uma era nova, voltando ao texto, é também chegar a hora de espalhar esperança. Esperança, porque quase 90%, segundo os índices dos contaminados, não morrem. Temos esperança de que a medicação surja nos próximos meses, uma vacina, remédios brasileiros que prometem, estão sendo investigados, produção da casa. Aqueles que têm consciência do atual momento têm a enorme missão de levar esperança aos corações sofredores. A caridade da palavra, a caridade do bom ânimo. Lembremos que esta é uma grande oportunidade de repouso, de reflexão, de mudança do nosso caminho. Lembremos-nos dos primeiros cristãos, acabamos de lembrar. E enquanto os tiranos de Roma os transformaram, enquanto os tiranos de Roma
os transformavam em tochas humanas. Jesus os transformava em tochas do Espírito, que iluminavam as trevas do medo e da ignorância. Onde o gladiador gritava Ave César, um grito estrangulado de um cristão que seria devorado pelas feras senhudas, gritava Salve Jesus. O momento atual é de igual grandeza, voltando ao texto. Sejamos semeadores da esperança e, para terminar, bem-aventurados os que entenderem e aproveitar este momento. Bem-aventurado quer dizer felizes. Pois quando tudo passar, serão bem-vindos a um planeta regenerado, um espírito amigo, ou melhor, um planeta que deflagra o início do seu processo de regeneração. Porque se em 2000 anos nós ainda espiamos e provamos, embora Jesus nos tenha dado o critério do amor, tomara que nós consigamos, em poucos séculos, ou em pouco tempo, em um milênio, menos que isso, transformar a Terra num mundo em que nós possamos ter felicidade emocional, porque nós somos felizes em razão das nossas encrencas emocionais, das nossas dificuldades de encarnações passadas, com débitos no tribunal da própria consciência, onde está escrita a lei de Deus, de reencarnações expiatórias, embora a Terra já tenha condições, todas as condições materiais, de psicosfera, de ambientação psíquica favorável, para nós ingressarmos numa fase em que a nossa civilização se transforme o mais breve possível numa civilização de regeneração, onde o amor possa reinar. Muito obrigado.